Shalom, querido, shalom. Vamos a mais um tempo, né? Estamos hoje, dia 21/3. Daqui um pouquinho é Purim, né? Sábado a gente comemora Purim. E eu quero falar um pouquinho com vocês acerca desse tempo. Quero agradecer a Kelly, que nos socorreu aí nos grupos, mandando os vídeos, né, do ano passado. Eu estava viajando, queridos, por isso que eu fiquei tão ausente. Bastante correria, servindo ao Senhor, cuidando da família, um tempo muito precioso, mas estou de volta, né? Inclusive, daqui a pouquinho, depois desse vídeo, já vou fazer o vídeo da sexualidade. Nós estamos entrando nesse tempo, queridos, de Purim, né? E existe, ao meu ver, essa é uma das festas que mais traz dúvidas do que fazer, de como é que é, jejua, não jejua, é um dia, são 3 dias, como que funciona essa festa. E nós precisamos entender um fundamento antes de tudo. Tudo aquilo que o Senhor estabeleceu como lei é lei. Então eu tenho que me mover da forma como o Senhor estabeleceu. Purim e Hanukkah não tem isso. Assim como a contagem do Homer, né? A Bíblia fala para contar 7 semanas, mas não fala o que tem que fazer. Então, não existe uma base, todo ano tem que falar isso, tem que ler o salmo tal, tem que não sei o quê, porque a gente vai subir. Não existe isso na Bíblia. O que a Bíblia tem são conte 7 semanas. Quando a gente fala sobre as festas, a gente vai ver Êxodo estabelecendo a peça, nós vamos ver em Levítico 23 estabelecendo as festas, nós vamos ver em Números 29 falando acerca de oferta das festas. Inclusive, eu aconselho você a ler, porque existe uma confusão, sabe, acerca dessas ofertas. Mas quando a gente vê o que fala aqui nesse texto, é meio assustador os valores, tá, queridos? E eu tenho falado, Deus, eu quero pelo menos uma vez ofertar isso aqui do jeitinho que o Senhor colocou. E por que a gente não oferta? Porque o Senhor dá uma deixa lá em Deuteronômio 16:16, que é para a gente ofertar segundo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E Deuteronômio 16 fala acerca das festas. Mas, em todos esses lugares que fala acerca das festas como estabelecimento do Senhor, só um minutinho, queridos. Todos esses lugares que a gente fala das festas como o estabelecimento do Senhor, a gente não encontra Purim e Hanukkah. Eu já disse em outros vídeos e vou falar aqui novamente, que eu tenho um entendimento meu, tá? Não tá embasado na Bíblia, segundo eu, que as festas, as 7 festas, né? Pessa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur e tabernáculos, elas são festas que o Senhor nos deu, e nos deu com propósito, a gente já vai falar sobre isso. E Hanukkah e Purim foram 2 festas, então essas festas que o Senhor nos deu, elas vieram do céu para a terra, o Senhor nos deu. O Senhor está nos chamando para um banquete, com um propósito, com toda uma direção onde existe a centralidade da pessoa de Cristo. Celebrar essas festas sem Cristo, queridos, é só legalismo. E Hanukkah e Purim são festas que o homem fez, que o homem estabeleceu, da terra para o céu, e que acabou fazendo parte das festas, mas não são leis. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós aproveitamos esses momentos para celebrar, para trazer algumas realidades, para estudar algumas coisas, mas se eu não praticar Purim, eu estou em pecado? Não, eu não estou em pecado. E se eu não jejuar? Querido, você vai se chocar, mas a Bíblia nem fala para você jejuar em Purim. Né? É errado, então, jejuar? Não, não é errado jejuar em Purim. Mas eu volto a dizer, e você sempre vai me ver batendo nessa tecla. Se não está na Bíblia, não é regra, não é lei. Se não está na Bíblia, eu posso até fazer, porque não é pecado, né?
Tem coisas que não está na Bíblia, eu posso fazer. Não é pecado. Porém, eu não posso estabelecer isso como uma regra. Eu não posso pegar isso e falar assim, não, tem que ser assim, porque se não for assim, não. O que tem que ser é a palavra. Então, quando eu me movo na palavra, eu vou começando a entender. E talvez você olhe esse vídeo hoje e olhe os primeiros lá atrás, e você vai ver uma diferença muito grande acerca de como eu falava e de como eu falo hoje. Por quê, queridos? Porque nós vamos aprendendo e amadurecendo. E eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem gerado esse temor no meu coração. E a minha única parte nisso é ter deixado me conduzir nisso. Que eu comecei muito olhando para como os judeus praticavam as festas. Todas elas. Eu realmente comecei olhando como é que eles fazem. E o Senhor foi me conduzindo a um outro caminho, e hoje eu olho para o que a Bíblia diz. E eu não vou dizer que está errado como eles praticam, não é esse o fundamento, mas eu estou dizendo que aquilo que é religião não pode ser prática. E daí eu volto a dizer, a religião judaica é uma religião de um povo, não é nossa. Amém? Ah, mas nós servimos ao mesmo Deus. É verdade, mas nós temos Cristo. Eu já disse isso em vários vídeos. Nenhuma religião, queridos, nenhuma que não tenha Cristo como centro serve de embasamento para nós. Qual é o nosso diferencial para todas as outras religiões? Cristo é o centro. Nós fazemos tudo por Ele e para Ele. Então, essa é a grande diferença. Por isso eu preciso me voltar para a palavra. Então, vamos lá. Quando eu olho as festas, e o Senhor ministrou isso no meu coração hoje pela manhã, quando eu estava aqui estudando e orando, e eu achei muito tremendo isso da parte do Senhor. Quando nós olhamos para as festas do Senhor, nós vamos ver toda uma caminhada de santificação nas 7 festas. Né? Eu nem vou colocar Cristo aqui nas 7 festas, tá? Porque a gente já vai começar uma nova temporada, né? Mês que vem, daqui a alguns dias, a gente já começa Peça, e daí vem Ázimos, vem Primícias, Contagem do Homer. Então a gente vai ter, né, uma nova estação aí bem cheia de novidade, bem atuante, né? Bem ativa, saindo, né, do inverno agora e pronto para galgar novas guerras e novos territórios para o Senhor. Então eu não vou colocar acerca de Cristo, porque nas festas eu vou colocar. Mas eu quero colocar um processo de libertação. Quando nós olhamos para Peça, o Senhor está dizendo, sai do Egito. Esse é o primeiro passo, queridos. Esse é o fundamento básico da nossa caminhada. Sair do Egito, se converter, aceitar a obra redentora do Cordeiro Imaculado da Peça. Então esse é o primeiro passo. Quando a gente vê os pães ázimos, eu já dei o primeiro passo, eu vivo agora para Cristo. Então o Senhor agora nos pães ázimos está dizendo assim, tire o fermento, tire aquilo que contamina, tire aquilo que leveda, tira esses crescimentos externos, né? Se santifique. Daí eu entro em primícias. Depois, olha só os processos. Eu passo pela conversão, eu entro no arrancar esses pecados. Daí eu vou para primícias, aonde o Senhor é o primeiro em tudo. Buscar primeiro o reino de Deus. E daí eu vou começar a aprender um novo fundamento. Então, eu me converti, eu passei pelo primeiro processo ali da limpeza, né? Porque essa santificação é a vida inteira, mas eu passei pelo primeiro processo, pelo primeiro, né? Agora eu sou uma nova criatura, preciso começar a me mover dentro disso. Então daí o Senhor vem e fala assim, agora vamos começar a estabelecer um novo fundamento. Qual é esse novo fundamento? Eu sou o primeiro. Buscai a mim, em primeiro lugar, primícias. Primeiro é o Senhor, primeiro é para o Senhor, primeiro é do Senhor. Daí nós entramos em Shavuot. O que é Shavuot? A partir do momento que eu coloco Deus em primeiro, eu tenho o direito a ser cheio da palavra e eu tenho um direito de ser cheio da revelação do Espírito Santo. O apóstolo Éder falou essa semana algo e eu não consegui acompanhar porque eu estava em trânsito, né, em viagem. Semana que vem eu volto na ativa com ele também. Mas que eu achei tremendo. A gente olha para o Espírito Santo e a gente vê o Espírito Santo somente como uma força, como poder.
E a gente se esquece que o Espírito Santo é a sabedoria de Deus. É ele que nos conduz a isso, a conhecimento, a crescimento, a entendimento. Ele que nos convence, ele é a pessoa que caminha conosco hoje na Terra. Então, quando eu entro nesse processo, eu recebo a liberação para ser cheio da palavra. E eu recebo a liberação para andar com o Espírito. Ser revestido. Eu sou revestida por fora com essa nova visão e entendimento. E eu sou revestida por dentro com a palavra, com esse enchimento da palavra. Depois disso, vem trombetas, aonde o Senhor começa agora a trabalhar e falar, olha, fiquem alertas, fiquem vigilantes, fiquem atentos, porque vai chegar o dia do retorno. Então agora, você faz parte do meu reino, você está saindo constantemente das contaminações, você tem a mim como centro e como primícia, você está se revestindo da palavra e das manifestações, da sabedoria do Espírito. Então agora caminhe com a mente atenta. Trombetas. Fique esperto, né? Esteja vigilante. Esteja, daí vem Yom Kippur. Essa vigilância te leve a ter temor. Por que eu me santifico em Yom Kippur? Por que eu me conserto em Yom Kippur? Porque eu estou vigilante, o meu coração teme ao Senhor. Então, ainda que eu já aceitei a Cristo, ainda que eu passei pelos ázimos, o arrancar, né, o entrar o arrancar da contaminação, entrar nessa santificação, ainda que eu tenho Deus como primeiro na minha vida, tenho buscado na palavra, tenho buscado a sabedoria do Espírito, eu tenho estado vigilante e essa vigilância me leva a constantemente me reanalisar. Por quê? Porque eu preciso estar pronto para o dia das trombetas, aonde eu estarei com ele, ele estará comigo por todo sempre. Então as festas falam, a primeira base é falar de Cristo, a segunda base apontam para um processo de santificação. Já Hanukkah e Purim não faz isso, queridos. Hanukkah e Purim são liberações acerca de perseguição espiritual, acerca de destruição, quando um povo se levanta para destruir o povo de Deus. Então a gente vê em Hanukkah tudo isso acontecendo através de Matatias, né? O sacerdote, que se levanta, né, contra aquele ataque e traz de volta a santificação a Israel. E nós vemos agora em Purim e Mardoqueu. Porque a gente fala muito de Esther, queridos. A gente fala muito, né? Tanto que o livro é o livro de Esther. Esther era a rainha. Mas toda a estratégia, ela veio através de Mardoqueu. Toda a luta veio através de Mardoqueu. E daí aqui eu quero já deixar algo. A gente fala do jejum para a mudança de sorte. E eu quero, talvez te frustrar, né? Deixar você com muita liberdade dentro desse jejum. Por quê, queridos? Porque Esther jejuou e colocou toda a província, todo o seu povo para jejuar também. Por quê? Porque ela ia se apresentar diante do rei. E se ela não fosse liberada, ela morreria. Então, todo jejum não foi para mudança de sorte. Todo jejum foi para que o rei recebesse Esther. E Esther pudesse colocar o plano, a sabedoria que já havia sido projetada pelo seu primo. Por que eu estou dizendo que você tem muita liberdade dentro desse jejum? Porque nós, como cristãos, queridos, nós jejuamos constantemente. Amém? Quem está acompanhando o AP aí, a gente está em propósito em 3 meses. jejuando. Então, nós jejuamos constantemente. Nós não precisamos mais de um jejum para Deus nos aceitar. Porque aqui o rei representa o próprio Deus. Nós não precisamos mais disso, porque através de Cristo, o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso. Ok? Então, eu posso jejuar? Pode. Mas, volto a dizer, não faça disso uma regra. A gente vai ler aqui algumas bases para você entender o que foi estabelecido para Purim na Bíblia. Então, Esther vai lá e faz esse jejum. Mas daí aqui eu quero trazer uma outra questão. Nós entramos agora nesse tempo
falando acerca de liberar decretos, de mudança de sorte, tal, tal, tal. E eu nem vou questionar, queridos, isso, porque eu acredito que existe uma força muito grande da unidade. Então, nesse tempo, imagine povos de todas as raças, tribos e nações orando, pedindo mudança de sorte. Eu espero que todos busquem por mudança de sorte, não somente pessoal, mas por questões da igreja, por questões das nações da terra. Por quê, queridos? Porque daí isso é uma unidade, todo mundo orando pelo mesmo propósito. Mas o que eu quero ler com vocês aqui, se você quiser abrir sua Bíblia aí, Esther 8, a gente vai ler. Acho que a gente vai começar a partir do 1. Esther 8, até o 7 é toda a trama, né? A gente vai lendo de Esther 1 ao 7, vai contando toda a história do que aconteceu. A situação com Vashti, como que Esther foi levantada, como que Esther foi preparada, como que Esther foi amada, por que Amã ficou chateado, né, com Mardoqueu e destilou o seu veneno para todos o povo hebreu, né, os judeus. Por que Deus mudou a sorte, queridos? E olha só, o processo de mudança de sorte não aconteceu por causa do jejum. Isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos, eu acredito que você está lendo Esther, né? Porque na viração do mês eu já falei, leia Esther aí. O processo de mudança de sorte aconteceu porque um dia, vamos achar aqui? Deixa eu achar aqui que eu vou ler para vocês. Em Esther 2 fala de Esther sendo rainha. Naquele período que Esther estava sendo feita rainha, no versículo 21 diz assim, naqueles dias, né, que estava tendo os banquetes, que estava acontecendo toda a questão com Esther, naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, eu já quero dar uma pausa aqui, você vê sempre Mordecai sentado à porta. Quem eram os homens que ficavam assentados às portas? Eram os anciões, os sábios, que aconselhavam, que davam direção. Então, mesmo que isso aqui não era o Israel, né? Mas aqui a gente está falando do povo de Deus. Então, Mordecai sempre ocupava este lugar de estar à porta. Naqueles dias, Esther 2:21, naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra a vida do rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Queridos, todos os feitos que se falavam acerca do rei eram escritos no livro das crônicas. Né? A gente tem crônicas 1 e 2 na Bíblia. Isso são os feitos dos reis de Israel e daquele tempo. Né? Isso foi colocado no livro. A fidelidade de Mordecai ao rei foi registrada. Mordecai foi encontrado como um homem fiel. Quando houve toda aquela trama para se matar o povo de Israel, daí Mordecai volta para a porta, né? A gente vê Mordecai novamente na porta, a gente vê Mordecai novamente jejuando, a gente vê um posicionamento sobrenatural dele, porque em nenhum momento ele levanta Esther como a solução. Ele confronta Esther, ele fala, olha, quem sabe não foi Deus que te colocou aí para esse tempo mesmo. Mas eu quero te dizer que se você não se posicionar e fizer o que tem que ser feito, Deus vai levantar outro. Mas você vai morrer junto com a gente. Então a gente vê que o personagem, né, entre aspas, principal de toda esse envolvimento de sabedoria para a mudança de sorte veio através de Mordecai. Esther foi somente
um instrumento usado e colocado no lugar certo para atuar da forma correta, ok? E daí vem toda a trama, né? A gente conhece a história, Amã vai lá, passa um ano lançando sorte, fazendo feitiçaria contra o povo de Israel, para ser aceito por Amã, para quando levasse a trama para matar os judeus, Amã tivesse encantado, enfeitiçado ao ponto de selar aquele decreto, e foi isso exatamente o que aconteceu. Só que daí o rei perde o sono. E quando ele perde o sono, ele pede para os seus conselheiros, para aqueles que andavam com ele, trazer o livro das crônicas. E eles começam a ler, olha as manifestações de Deus, né? Eles começam a ler e começam a ler aonde? Exatamente na história, aonde Mordecai salva o rei. Onde Mordecai manifesta uma fidelidade e por causa dessa fidelidade o rei é poupado em vida. E daí o rei se atenta e fala, opa, calma lá, o que foi feito para esse homem? Esse homem salvou minha vida. O que foi feito para ele? Não, o Senhor aqui não está constando nada, não foi feito nada para ele. Ele não, isso não pode passar em branco. Então, queridos, toda mudança de sorte, daí vem a história, né, que a gente conhece, que a sorte vira, né? Deus, ó. A senhora vai lá falar com a Amã fica todo se achando, porque tá achando que é ele, o cara que vai ser honrado, e daí a gente vê que o homem que está sendo honrado é Mordecai, e ali começa o processo da mudança de sorte. Então, queridos, primeiro ponto, e daí isso aqui assim é muito sério, porque nós olhamos para a festa, né? Nós olhamos para esse tempo como um tempo de acesso, de portal, onde sorte é liberada. Porém, olha só, para que a sorte seja mudada, os livros, as crônicas, entenda, queridos, existem livros ao meu respeito, existem livros ao seu respeito nos céus. Daí vamos lá. Eu entro aqui clamando para o Senhor mudar minha sorte. O que o Senhor vai fazer? Ele vai acessar meus livros. Vai ver minha trajetória. Para ver se dentro dessa trajetória existe em mim, nos meus relatos, naquilo que os livros dizem a meu respeito, questões, embasamentos para Deus mudar minha sorte. Então não é algo místico, queridos. Não é algo que eu pisei na bola o tempo inteiro. Não é algo que eu fui infiel com Deus e agora eu estou toda enrolada e Deus vai vir magicamente e vai mudar minha sorte. Não é nada disso. Não é algo que eu vou jejuar e Deus vai mudar minha sorte. Não é nada disso. Eu vou ser lido pelo Senhor. E daí, dentro desse relatório que está diante do Senhor, o Senhor vai olhar, né? É como se fosse, eu vou colocar aqui de uma forma bem simplória, né? E daí talvez os juristas, né? Os advogados assistentes de vídeo falam, calma lá, não é bem assim, mas eu vou colocar de uma forma bem simplória. É como se fosse um dia aonde falasse assim, hein, vamos pegar os processos que tá parado aqui, vamos ver? Opa, pegamos o processo da Maria. Jesus, olha aqui, a Maria já cumpriu a pena. A Maria já mudou, já foi transformada. Por que ela está vivendo ainda as lutas do passado? Opa lá, vamos colocar a Maria em liberdade, vamos mudar a sorte da Maria. É mais ou menos isso. Vai haver um acesso. E daí, olha o que acontece, queridos. A gente olha, né? Agora a gente vai ler o capítulo 8. Então aconteceu tudo isso, né? Daí a mãe enforcado. Então toda aquela trama encerra, né? Mordecai é honrado, Amã morre com toda a família, Mordecai é colocado na casa de Amã, assume aquele lugar de governo. Então tudo isso é resolvido. Porém, ainda existe um decreto que está falando. Existe um decreto dizendo que em Adar, né, todo o povo ia ser perseguido para a morte. Então eu quero que você pense, agora, Adar, todo o povo seria perseguido para a morte. Porém, queridos, no capítulo 8 nos dá umas chaves, olha só. Naquele mesmo dia, se você quiser ler comigo, Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã.
inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Então aqui Esther já tinha exposto, né? Olha, ele é meu parente, foi ele que me criou. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mordecai. Quer dizer, o rei deu a autoridade para Mordecai. Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Ele começou a governar aquele lugar. Falou mais Esther perante o rei e lhe lançou aos pés com lágrimas. E lhe implorou que revogasse a maldade de Agã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Então estendeu o rei o cetro de ouro sobre Esther. Então ela se levantou e se pôs de pé diante do rei. Ele disse, se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, e esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se que revogue os decretos concebidos por Amã, filho de Hamedato, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Vamos lá. Então havia acontecido tudo aquilo, Amã não existia mais, mas o decreto, queridos. Isso aqui nem estava no script, isso aqui, né? Mas eu quero aproveitar e falar, porque às vezes a gente olha, e levando isso aqui para quebra de maldição, né? Ah, mas o fulano morreu, então não tem mais peso sobre mim. Calma lá, o fulano, o Amã morreu. Mas o decreto estava vivo ainda no mundo espiritual. O decreto ainda estava falando. O decreto ainda tinha que acontecer. Então, muitas vezes nós sofremos perseguições, né? Eu te aconselho assistir o vídeo de Adar 2, que eu falo algumas coisas acerca disso. Nós sofremos perseguições e não sabemos de onde vem. Então, no mundo espiritual, esses decretos ainda estão falando a nosso respeito. E isso, queridos, que é importante, porque a gente quer uma mudança de sorte instantânea. E isso não aconteceu na Bíblia. Nós precisamos sair dessa mentalidade que tem se estabelecido na Terra nesse tempo, que é do imediatismo. O Senhor vai tratando áreas. Tem coisas, queridos, que eu vou orar, vou liberar decretos, vou falar e vou me frustrar, porque não vão acontecer. Não agora. Talvez vá acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque existe um movimento espiritual. Existem princípios que precisam ser cumpridos e estabelecidos. Amém? Então, ele tinha morrido. E daí, olha o que é tremendo aqui. Daí, Mordecai é colocado, né? Aqui a gente já não vê ninguém jejuando. Né? O jejum já tinha acabado, porque o jejum acabou quando Esther se apresentou para o rei e o rei não matou ela. Ok, acabou o jejum. O jejum era para isso, eu volto a dizer. Vou dizer mais uma vez, o jejum não era para mudança de sorte. O jejum era para Esther ser aceita, para expor o que estava acontecendo. Nós podemos jejuar, porém, o véu foi rasgado. A gente já tem acesso ao rei. Eu já posso expor as minhas causas ao rei. Agora eu vou te falar, se você tem uma vida que você não jejua, é bom você jejuar agora, pelo menos nesse tempo. Agora, quem jejua constantemente, queridos, se você quiser jejuar, amém. Se você não quiser jejuar, ou se você quiser simplesmente manter os jejuns que você já faz, tá de boa. O véu já está rasgado, amém? Mas daí, toda essa situação, ela é revertida, né? A mãe é colocada para governar, tarará, tarará. Porém, o decreto, Mordecai é colocado para governar. Amã havia morrido, porém o decreto estava falando. Daí Esther vai para os pés do Senhor, para os pés do rei novamente. Em choro, em humilhação. Senhor, muda esse decreto. Quando o rei estende o cetro, quando Esther entende que ela foi aprovada mais uma vez, ela não fica ajoelhada chorando. Olha só. Então, versículo 4. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse. Queridos, entenda. Existem momentos que é para nós nos humilharmos. Existem momentos que é para nós nos posicionarmos. Se você está diante do Senhor e existem decretos de maldade contra você que são ilegais, não é tempo de orar e chorar. É tempo de se posicionar e guerrear contra isso, amém? Então ela se posicionou. Vamos lá, versículo 6. Pois como poderei ver o mal sobrevirá
Pois como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e eles penduraram numa forca, portanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então, a Assuero está dizendo assim, olha, eu não posso fazer nada. Porque tudo aquilo que é selado com o meu anel não pode ser revogado. Então agora vocês façam um novo decreto. Queridos, prestem atenção! Em nome de Jesus. Pare de ficar, Deus, o que eu faço? Deus, o que eu faço? Não! Olhe o que está te aprisionando sem causa e faça um decreto. E apresente as suas queixas ao Senhor. Pare, queridos. O que a gente vai fazer? O que a gente vai decretar? Queridos, eu não vou liberar decreto nenhum esse ano. Tô dizendo assim, eu não vou dar papel nenhum, não vou dar nada para ninguém. Pegue hoje. Pegue amanhã. Pegue hoje, né? Porque sábado já é a festa. Pegue hoje. Olhe, Senhor, ó, isso aqui é legal, isso aqui tá acontecendo, mas eu já consertei. Barará, barará. E faça os seus decretos. Pega textos bíblicos. Traga a palavra para sua vida. E compareça diante do Senhor com aquilo que você tem em mãos. Sabe, nós temos que parar de querer coisas prontas. Eu estava até conversando com a pastora Neuzivan, sábado, uma querida da rede do apóstolo também. E eu até falei para ela, eu vou falar aqui para vocês agora, eu tô pegando um ranço de pauta, queridos. E eu sempre amei pautas. Eu tenho pasta só de pautas. Eu tenho grupo só para guardar pautas. Eu tô pegando ranço de pautas. Porque as pessoas estão preguiçosas. Elas não querem mais se derramar diante do Senhor. Elas não querem mais se arrepender. Elas não querem mais se analisar. A Bíblia diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos maus caminhos. Então, queridos, vá se arrepender. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu lembrei, me dá uma pauta. Não, lembra e se arrependa. A pauta é somente um instrumento para te ajudar. Pare de ter preguiça espiritual. Então, olhe e faça, porque olha o que Assuero fala aqui para Ester. Olha, o que eu falei está falado, está selado. Agora vai vocês, façam novos decretos que eu selo. Não vou nem selar, toma o anel, sela aí. Eu já te passei a autoridade. Será que isso não tem nada a ver conosco, queridos? Porque até onde eu sei, Jesus disse que toda autoridade foi dada à igreja. Então agora, libere novos decretos e sele com a autoridade que o Senhor já te deu. Mas não é a autoridade da sua natureza, é a autoridade da natureza do Cordeiro em você. Sele com isso. Vamos lá. Versículo 9. Então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. Queridos, você está vendo como que a gente vai entrando só na religião e não para olhar a palavra? Tudo isso aqui aconteceu no mês 3. A mudança de sorte realmente aconteceu no mês 3. Agora, a gente vai ler, tá? Agora é só celebração de algo que já aconteceu. Então, assim, se eu falar para vocês que eu parei hoje, né, estudei e tal, eu tô mentindo. Porque realmente eu cheguei de viagem essa semana. Vocês podem ver que eu tô meio sem voz, cansaço mesmo, né, de uma viagem bastante cansativa. E eu cheguei, queridos, eu volto a dizer, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou avó, eu lavo roupa, eu limpo casa, eu tenho uma vida normal. Mas eu também sou pastora, profeta, ministra. Amém? Eu tenho uma vida normal. Então eu ainda não parei da viagem, eu ainda estou organizando um monte de coisa. Então eu não posso dizer para você que eu parei e estudei, mas eu penso
que o jejum de Esther é no mês 3, tá? Mas vai estudar aí e a gente vai crescendo em sabedoria, o Senhor vai a cada ano liberando, mas eu penso que não é agora, tá bom? Agora é só celebração. Vamos lá, vamos continuar lendo? Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. Teve essa reunião com Assuero fez tudo isso, e a Bíblia diz assim, tudo na sequência. Assuero deu essa palavra para Esther, então, na mesma hora, eles já chamaram os secretários do rei, que era quem ia escrever os decretos, e isso era no dia 23 de Sivan. Segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus. Então, entra Mordecai aqui novamente, dizendo que tinha ser escrito, e os secretários foram escrevendo. Para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendiam desde a Índia até a Etiópia, até na África. 127 províncias, então tinha 127 cidades debaixo do governo de Assuero, e em todos esses lugares tinha judeu, desde da Índia até a Etiópia. A cada um do seu próprio modo de escrever. Então, assim, isso aqui levou um tempinho, porque cada um tinha que ser dentro da sua língua para que houvesse entendimento. E a cada povo na sua própria língua. E também os judeus segundo o seu próprio modo de escrever a sua própria língua. Entende, queridos? Então, para a província lá da Índia, foi escrita uma carta para os governadores, para os príncipes, para os sátrapas sátrapas das províncias. Foi escrita uma carta de acordo com a língua da Índia. Mas também foi escrita uma carta de acordo com a língua dos judeus. Então, essa mesma carta foi escrita no idioma local e no idioma do povo de Deus. E também versículo 10. Escreveu-se em nome do rei Assuero e selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados por caudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles. Crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Então, essa carta foi escrita no mês 3. E por 9 meses ela foi distribuída nas províncias até chegar no dia de Adar. Vocês estão conseguindo entender? Então, foi distribuída. Então, essa mudança de sorte aconteceu realmente no mês 3. E no mês de Adar foi somente uma celebração. Nesse dia nós iríamos morrer, nesses dias estava decretado que nós iríamos perder tudo, e muito pelo contrário, nós estamos vivendo ficando mais ricos, porque a gente tem direito aos despojos. Porque a Bíblia diz aqui, que se saqueasse os seus bens no mesmo dia em todas as províncias. Então, daí aqui vem falando, né, da alegria, depois vem falando da alegria dos judeus, de como Mordecai estava vestido quando foi entregar essas cartas, porque ele já estava com vestes reais, já estava debaixo de um outro governo, né, não estava mais dominado pela opressão, pelo medo. Então, queridos, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Então, o que vai acontecer agora em Purim? Como que eu vou celebrar Purim? Eu vou me alegrar. Eu tenho que fazer festa? Se você quiser fazer festa, você faz. Existem algumas questões da tradição judaica que eles praticam, que se você quiser praticar, eu não vejo problema. Eles até usam máscaras, dizendo que Mordecai foi enganado, né? Tem aquele docinho que é a orelha de Amã. Não tem problema. Mas é obrigado a fazer festa? Não, não é, queridos. Não é obrigado a fazer festa. Volto a dizer, nem é obrigado comemorar Purim. Mas se você entende isso, que você vai celebrar, eu vejo, queridos, Purim como uma celebração de gratidão. Olha, o Senhor mudou a nossa sorte. Olha, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor tem nos livrado dos inimigos. Olha, quantas coisas poderiam ter acontecido. Queridos, olha aí para sua vida. Talvez você olhe agora e fale assim, poxa, que triste, eu estava pensando que eu ia orar e ia mudar tudo agora. Queridos, olhe para sua vida. Olha, nesses 9 meses, quantos livramentos, quanto socorro o Senhor enviou para você. Quantas vezes, nesses 9 meses, o inferno se levantou para te matar,
para destruir a sua casa. E não conseguiu. Sabe? Então, Purim é puro, foi lançado sorte. E nós fomos encontrados aprovados pelo Eterno. E o Eterno poupou a nossa vida. Queridos, eu estava vindo de São Paulo para cá, né? E eu vim de ônibus, porque eu trago tanta coisa que ia ficar muito caro para vir no avião. Eu tô contando só agora, tá? De quinta-feira para cá. Hoje é quinta, então nesses 8 dias. De São Paulo a Cuiabá, 3 ônibus quebraram. Eu peguei o primeiro ônibus, chegando em Campo Grande, o ônibus quebrou, a 90 quilômetros de Campo Grande. Parou um outro ônibus para socorrer a gente, e eu tinha que chegar no terminal para pegar o outro ônibus para Cuiabá. Parou um ônibus para socorrer a gente, o ônibus quebrou. Daí, o motorista, eu falei para o motorista que eu tinha que estar no terminal, o motorista pediu carona para um terceiro ônibus para me levar. Eles me deram carona. No caminho, nesses 90 quilômetros, o ônibus que eu tinha que pegar de uma outra empresa, esse aqui era uma empresa, esse aqui era outra empresa, e esse aqui era uma outra empresa. De uma outra empresa, me manda a mensagem que tinha dado um problema. Quando eu chego na rodoviária, o ônibus tinha quebrado. Eu fiquei umas 3 horas na rodoviária, esperando o ônibus chegar. Porque o ônibus estava quebrado. Ok, cheguei em Cuiabá. Ministrei em Cuiabá em 3 lugares diferentes. Na segunda-feira, venho embora. Chego na rodoviária para vir embora. Fico mais de hora na rodoviária porque o ônibus que eu ia pegar estava quebrado. Você imagina o nível de ataque. Como as trevas estavam se movendo para me destruir. Mas eu tenho como celebrar Purim, porque o Senhor mudou os projetos que as trevas tinham. Talvez você olhe e pense, meu Deus, mas eu não estou vendo mudança, queridos. Nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu tenho certeza, convicção de que esses embates, essas guerras que nós vivemos aqui na Terra, é um percentual infinitamente menor da dimensão do que realmente acontece contra as nossas vidas no mundo espiritual. Mas tem anjos nos protegendo, nos defendendo, nos guardando, nos livrando, nos dando estratégia. Então, Purim é uma celebração, e a gente vai ler aqui, é uma celebração acerca da mudança de sorte que o Senhor já nos deu. Acerca daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, de como o Senhor tem nos livrado, de como o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas. É um dia de gratidão, é um dia de alegria. Lembra que eu falei com vocês na viração do mês, um mês de alegria. Queridos, e Purim não é celebrado uma varinha mágica que foi estendida e a sorte foi mudada de uma forma. Não. Existem liberações de sabedoria. Mordecai foi tomado de sabedoria, não somente para o livramento, mas para Esther se apresentar e não morrer. Uma sabedoria tremenda, liberada, humilhação, um povo em unidade. Mordecai encontrado em fidelidade, Esther com coragem de se apresentar. Então são muitos posicionamentos, muitos sentimentos, até chegar o dia da mudança de sorte. O que acontece conosco? Nós não queremos nada disso. Nós não queremos a fidelidade, nós queremos a fidelidade de Deus para conosco. Mas muitas vezes não nos posicionamos em fidelidade para com o Senhor. Nós não queremos nos humilharmos e nem sermos humilhados. Mordecai foi extremamente humilhado, queridos. E ó, caladinho. Nós não queremos enfrentar aquilo que nos dá medo, como Esther enfrentou. Nós não queremos buscar estratégias, mas nós queremos, no dia de Purim, orar, liberar decretos e Deus vai mudar minha sorte. Queridos, não existe passe de mágica no mundo espiritual. Existem manifestações de princípios no mundo espiritual. Então, aquilo que eu pratico, aquilo que eu libero, é aquilo que eu vou receber, ponto. E não se assuste com isso. Porque se até então você não havia entendido dessa forma, e tem muita coisa para você fazer, vai lá e faça.
Pegue agora esse tempo para realinhar, reposicionar e para ano que vem, você... Ah, mas ano que vem ainda? Não, queridos, tem um ano onde muitas coisas vão acontecer. Faltam 3 meses para Sivan, aonde Deus muda a sorte. Olha só, queridos, como que tudo isso é muito tremendo. A gente agora, eu nem olhei o dia, mas eu não sei se é hoje ou amanhã a gente entra na primavera, né? Então eu tenho mais um vídeo para fazer. Então a gente está entrando na primavera. Então, Purim vem, assim, no finalzinho do inverno para o começo da primavera. Vou até olhar aqui que dia. Só um pouquinho, para mim não falar coisa errada. Só um cadinho, queridos, que eu estou olhando aqui. Mas é incrível, né? Parece que a internet caiu. Tá. Já falo com vocês, tá? A hora que abrir aqui eu falo. Então, olha só o que Deus faz, né? A primavera é quando? É a estação da guerra, onde a gente vai sair para novas conquistas, sejam internas, sejam pessoais e principalmente conquistas do reino. O verão é a estação da expansão. Então, o Senhor vem com esse decreto de mudança de sorte nos últimos dias de Sivan, que é o último mês relacionado à primavera. Então, o Senhor muda a sorte para que haja expansão do reino. Sabe aquele louvor que tem tudo a ver com ele? Está tudo ligado a ele. Realmente está começando a primavera. Geralmente Purim é no inverno, mas como esse mês a gente teve o mês de alinhamento, lembra? Adar 2, então esse mês Purim caiu dentro da primavera, a gente já está entrando na primavera. Isso quer dizer que daqui para sábado eu faço outro vídeo falando sobre esse tempo, sobre essa estação. Então daí Deus prepara tudo, queridos, mudando a nossa sorte para a gente entrar num novo nível de conquista. Em Sivan. Olha só, queridos, como que Deus ele é extremamente organizado. Então não pense assim, nossa, mas tem muito tempo. Não, queridos, tem 3 meses aí para você orar, se alegre agora, né? Libere decretos, não se paralise por causa disso, né? Essa palavra não venha para te desmotivar, mas muito pelo contrário, venha para te alinhar, de falar assim, Senhor, eu não sabia disso e agora eu vou me alinhar a isso para viver esse novo que o Senhor tem para mim. E para que o ano que vem a gente entre com um entendimento diferente, com um entendimento de rompimento, de crescimento, de simplesmente agradecer aquilo que o Senhor tem feito. Agora eu quero ler com vocês, porque assim, como celebra Purim, né? Eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, pode deixar a mensagem aqui no chat, tá, do vídeo, ou me manda mensagem que eu vou procurar responder vocês. Mas como que celebra? Vamos lá como que celebra? Eu quero que você abra Esther, capítulo 9. A gente vai ler... Vamos começar a partir do 16. Esther 9, 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida. E tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a 75.000 dos que os odiavam. Porém, do despojo não tocaram. Resumo, eles decidiram não pegar os despojos. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram um dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, então assim, no dia 13 foi o dia que eles se defenderam. No dia 14 foi o dia que eles celebraram. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo
E descansaram no dia 15, fizeram dias de banquete e alegria. Presta atenção. O povo de fora fizeram no dia 13, o povo que estava dentro de Suzã fizeram no dia 14, tá? Então existe, por isso, queridos, que às vezes é tão confuso. Porque a gente vê muitas datas, volto a dizer, né? Um fala que é para jejuar um dia, outro fala que é 3 dias, outro fala que é no dia tal, outro fala que é no dia tal. Mas eu estou trazendo aqui para vocês agora a Bíblia, tá? Então, fique livre dentro da palavra do Senhor. Os judeus, porém, que se acharam em Suzã, versículo 18, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e fizeram dias de banquete e alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram o dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquete, dia de festa, e mandarem porções de banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que achavam em todas as províncias do rei Assuero. Presta atenção, vamos ler de novo? Versículo 20. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus, isso aqui já é outra carta, tá? Que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, como ordenando-lhes que comemorassem o dia 14. Então, olha só, Purim foi uma festa estabelecida por Mordecai, mas que acabou fazendo parte da história e que é celebrada até o dia de hoje. Que comemorassem no dia 14 do mês de Adar. Então, primeiro ponto, Purim é no dia 14. E o dia 15 do mesmo. Todos os anos, como o dia em que vai comemorar o quê? Um dia que Jesus, um dia em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Um dia que Jesus nos deu descanso dos inimigos. E o mês que se lhe mudou a tristeza em alegria. Eles estavam tristes porque eu ia morrer e se alegraram porque o Senhor mudou a sorte. De luto em dia de festa, para que os fizesse dias de banquete e de alegria. Então, é o quê? Coma, queridos. Tem alegria. Como que eu celebro? Faz um almoço gostoso, junte com a sua família. Se quiser juntar com os irmãos, com a igreja, daí é você. Mas seja um dia de alegria. Reúna, coma, é para comer. Queridos, presta atenção, uma coisa louca isso, né? Porque morto não come. Mas todo aquele que vive para o Senhor, ele tem direito. Eu não estou falando da glutonaria, amém? Glutonaria é obra da carne. Em nome de Jesus. Não é para se empanturrar, não, queridos. É para ser um dia de alegria, coma aquilo que você gosta. Se alegre com a sua família, sabe? Tenha esse dia de prazer, de contentamento, banquetes de alegria. E de mandarem porções de banquetes uns aos outros. Então, é para você comer, é para você mandar comida para pessoas. Não é para você trazer todo mundo para sua casa, é para você mandar. Tá aqui a forma como celebra. E dar dádivas aos pobres. E fazer boas obras. É assim que celebra Purim. Comendo, dia 14, dia 15. Comendo, com alegria, dando comida e ofertas. Ofertas aos pobres. Daí, pegando essa palavra ofertas. Em Purim, tem oferta para entregar para o sacerdote, queridos? Muitas pessoas, ou algumas pessoas, entendem e aproveitam o portal e entregam, mas não tem, ok? Então, eu não posso entregar, se o Senhor está ministrando no seu coração, você pode. Mas, biblicamente falando, você vai dar a oferta, ou, deixa eu ver se aqui aparece essa palavra. Não, eu pensei que ia aparecer tzedakah, mas aqui não aparece. A palavra que aparece para dádivas aos pobres é mataná, que significa presente. Então, se alegre aí, ou faça tzedakah, ou vai lá e compra algumas coisas, sai na rua e entrega para moradores de rua, para os pobres. Ou vai e entrega alguma coisa no orfanato. Sabe? Se mova aí. É simples, queridos, sem muita coisa. E quando o Senhor encontra fidelidade no nosso coração, Ele muda a nossa sorte. Eu espero que esse vídeo tenha trago clareza e que seja um momento de muita alegria no Senhor. Que você e sua casa sejam cobertos pelo sangue de Jesus. Que você e a sua casa sejam envolvidos numa porção de amor do Pai. Para que, caso haja em mim e em você situações
que não nos permitiria ter uma mudança de sorte, a Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Que o amor do Senhor nos envolva de uma forma poderosa para nos liberar, mudar a nossa sorte, para que a gente possa realmente se alegrar. Mas volto a dizer, a gente somente vai celebrar. Celebre. Seja simples, faz um almoço gostoso, né? Sei lá, faz uns pacotinhos de biscoitinho, alguma coisa aí. Se quiser até fazer orelha de amã, manda para algumas pessoas e veja alguém para você ofertar, para você dar um presente. Pobre, a Bíblia diz aqui pobre. Vamos ver o que quer dizer a palavra pobre. Pessoa carente. Pobre, carente, necessitado, que sofre opressão, necessitado de ajuda, libertação de problemas, especialmente libertação através da instrumentalidade divina. Referência geral à classe mais baixa. Então é para ajudar os pobres. Tá? E se alegre. Por quê, queridos? Porque é um dia de alegria. Então, quando eu vou lá e dou um presente para o pobre também vai se alegrar. E mesmo sem saber, ele vai estar celebrando por isso. Que o Senhor te abençoe, seja abundante. E que verdadeiramente você entra nesse tempo para que a sua sorte seja mudada. Lembrando que todo aquele que tem a sorte mudada continua tendo dia mau, continua tendo dias de aflição, continua tendo perseguição, mas sempre vai ter vitória. No Senhor, nós sempre teremos vitória. No Senhor, nós sempre teremos vida e plenitude de vida. Até mesmo no dia que nós morrermos, nós teremos vitória, porque a morte para nós não é a separação. A morte para nós é o estabelecimento de uma aliança eterna. Então, se alegre. O Senhor tem mudado a sua vida. E eu tenho certeza disso. Se existem áreas que estão no sufoco aí, não deixe isso tomar o seu coração. Não deixe isso tomar, não deixe esse problema se derramar sobre todas as outras circunstâncias da sua vida. Se alegre. O Senhor tem mudado a sua sorte. O Senhor abençoe você e a sua casa. Te faça próspero em todas as coisas. E que você tenha um excelente purim, glorificando ao Senhor, rendendo graças, porque o Senhor tem mudado a nossa sorte. O Senhor te abençoe e guarde, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.